100%. 100%. Tá ótimo. Show de bola. Eu vou acompanhar um chatzinho aqui do YouTube, do lado, porque aí os meninos podem mandar perguntas pra gente e aí a gente começa a fazer aqui uns retornos, né, conforme a necessidade. O Pedro Augusto Contreiras, seja bem-vindo. Davidson Dias Gomes, sejam bem-vindos. Vocês hoje vão participar conosco aqui de uma live que vai agregar muito para os nossos alunos da Faculdade Evangélica de Goianésia, principalmente na proposta aí de compreender um pouquinho mais dos conceitos de economia, mas pelo viés de quem conhece e já trabalha no mercado, né? Os meninos estão assistindo pelo YouTube, eu vou também entrar aqui no meu YouTube do celular, porque aí por aqui eu vejo os chats, né, alguma pergunta que possa vir. E como eles têm a Jéssica, que é coordenadora da turma, tem aqui mais alguns alunos que participam de vez em quando comigo, podem mandar as perguntas diretas, que a gente pode ir respondendo, né? Então, basicamente, a gente vai fazer algumas rodadas, fazendo uma abordagem sobre o tema economia, principalmente no alinhamento, né, desse viés em que a gente pergunta como é que vai ser a economia no ano de 2021, né? Então, provavelmente nós teremos austeridade mesmo, não vai ter jeito, a gente vai ter uma necessidade de, eu acredito que, segurar mais um pouquinho, né, no quesito financeiro, e aí a gente viu aí ontem as eleições acontecendo e prefeitos, né, novos e prefeitos reeleitos nos municípios, e aí a gente tem uma necessidade de que eles segurem as contas públicas, porque senão nós vamos ter problema. Muito bom. A partir de agora, eu vou pedir que em 30 segundos o Davidson se apresente, depois em 30 segundos o Pedro se apresente para mim. E aí eu vou começar a gente fazer o ping-pong aqui. Obrigado. Tá vendo? Tô te devendo uma. Olá, boa noite. O pessoal já está assistindo já? Sim, já está assistindo. É porque a gente tá no Meet, mas eles vêm pelo YouTube. Certo. Então, meu nome é Davidson, sou economista, sou especialista em finanças e mercado de capitais, estou fazendo agora também uma especialização em gestão pública, possui experiência com investimento e faço consultoria também, né? Sou síndico profissional e estou aqui hoje para poder contribuir com vocês com conhecimento e que a gente poder aprender aqui juntos hoje vai ser muito relevante. Agradeço a oportunidade e espero contribuir com a aula de hoje. Show de bola. Pedrão, nosso amigo. Bem, primeiramente, boa noite a todos, né? É um privilégio estar aqui participando de uma live junto ao Davidson e o Wesley, né? Eu sou formado em gestão financeira pela Evangélica, trabalho como assistente financeiro e tenho curso de formação em mercado de capitais e procedimentos operacionais pela Ancor em São Paulo. Muito bem. E acredito que nós vamos pegar bastante. Isso. O Pedro e o Davidson participam conosco. O pessoal já está entrando aqui. Boa noite, boa noite. Manda aí, gente. Galera, vamos participar aqui. Valdoir, boa noite. É o seguinte. A partir de agora, a gente vai tentar um pouquinho falar dos rumos da economia, né? Então a gente trabalha, Pedro e Davidson, com os alunos, sempre naquela perspectiva de que a economia é uma ciência, né? Que há um conceito para que a gente estude essa economia. Então a gente analisa o cidadão, como que ele aloca recursos, né? Como que essa sociedade cheia de, né, vamos colocar assim, conglomerados de cidadãos alocam seus recursos escassos e como eles decidem gastar esses recursos. E aí a gente tem aqueles problemas maiores que a gente chama de problemas econômicos, né? Que a gente vai tratar aí, né, desde a micro e macroeconomia para os grandes agregados, né, como o desemprego, a inflação que a gente está vendo agora e por aí vai. E nessa linha eu queria abrir para a gente começar a fazer uns ping-pongs aqui. Nós temos uma nova, vamos dizer assim,
um novo cenário a partir do ano de 2021 com dois pontos principais que pode, se a gente conversar, talvez ajudar os nossos alunos a entenderem melhor para que rumo o Brasil e o mundo vai, que são as eleições dos Estados Unidos e essa vacina, né? De todos os lados a gente, graças a Deus, tem aí a proposta de vacinas, mas isso não quer dizer que a gente vá ter, talvez, né, a crise minimizada já no primeiro dia que tiver todo mundo vacinado. Então, a partir de agora eu queria conversar com os senhores nessa linha, né? Eu vou dirigir para o Davidson primeiro para ele fazer uma alusão a esse, né, esse cenário maior, e depois eu vou para o Pedro, que o Pedro provavelmente vai ter pontuações que a gente conversou ontem, para a gente fazer perguntas para o Davidson para ficar mais interessante, ok? Então, Wesley, a gente tinha feito aquela conversa, né, aquele bate-papo que a gente teve. Aquele dia a gente estava no início da pandemia, né? Estava no início a gente pensando, o que vai ser, né? O que vai acontecer agora em 2020? A gente estava pensando ainda muito no curto prazo, né? E hoje a nossa proposta é pensar um pouco além, né? O que vai acontecer no médio e longo prazo aí, quais são as perspectivas. E você tocou dois pontos importantíssimos, né? Que são chaves aí para a gente pensar o que vai acontecer daqui para frente. Primeiro, a eleição dos Estados Unidos. A gente tem uma renovação lá, né? Um novo presidente que ganhou, e a gente sabe que tem um grande desafio para nós em termos de relações internacionais, com relação ao presidente nosso não ter ainda se posicionado, né? Reconhecendo, então esse é um ponto importante, que a gente não pode criar atrito, né? O Brasil está aí, acho que devemos tomar muito cuidado com relação ao futuro, porque nós temos no meio primeiro Estados Unidos de um lado e a China de outro, que são os dois principais parceiros comerciais do Brasil, né? A gente não pode deixar de caminhar com um e andar com o outro, a gente precisa estar com os dois. Então, com relação aos Estados Unidos nessa questão, é importante que o presidente se posicionar, como a maioria dos presidentes fez, porque a gente sabe, o presidente ganhou do Donald Trump e é preciso, de certa forma, alinhar, né? A gente tem que, nem sempre ganha quem a gente quer, né? Isso é um fato muito importante. O Brasil precisa realmente de ter essa proximidade. Com relação também à vacina do Covid, né? Até então, a gente tinha falado assim, quando vai sair a vacina, né? A vacina vai ser a solução dos nossos problemas. Quando vai sair a vacina, o mercado precificando, quando sai uma pesquisa positiva, a bolsa sobe, quando regride a questão da vacina, a bolsa cai. Então, assim, no curto prazo, as pessoas pensando que sim, a vacina vai ser a solução dos problemas. A vacina, na verdade, claro que vai resolver os problemas de saúde, né? Não é tão rápido, a gente sabe que para imunizar realmente a população leva-se um bom tempo, mesmo a vacina demorou mais do que a gente gostaria do que acontecesse. Então agora, e também essa questão de vacina e de imunização já foi precificada pelos mercados. Agora a questão que vai vir agora a vacina saiu, está começando a imunizar, e agora a economia, como é que vai ficar a economia? E os estados, né, os países endividados que tiveram que lançar aí vários planos econômicos de ajuda que foram importantes para manter o emprego, foram importantes para tentar manter, de certa forma, a economia, né? Caiu muito, óbvio, por mais que o governo tenha injetado muito dinheiro, muitos governos imprimindo dinheiro mesmo, injetando dinheiro na economia, a recessão foi nítida, e a gente vai ter queda aí na maioria dos países, na grande maioria dos países esse ano. Mas, passada a pandemia, vem a questão econômica, que está latente. As pessoas já estão perguntando, e agora? A vacina não vai sair em 2020, vai ficar para 2021. Como é que vai ser? Como é que nós vamos lidar com endividamento, com inflação? No Brasil, com câmbio, com dólar aí acima de 5 ou perto de 5. Então, como é que vai ser? A questão hoje que está discutindo é essa. Para responder isso, são vários fatores, né? Tudo depende. Nós temos várias coisas que podem acontecer aí, e o máximo que a gente pode fazer aqui hoje
traçar cenários, né, de acordo com o que vier a acontecer. Muito bom. Pedrão? Professor, então, o que eu andei pontuando, né, são muito das variáveis domésticas, da economia doméstica interna do Brasil, né? Então, a primeira coisa, diante desse cenário global, esse contexto apresentado pelo Davidson, né? Davidson, se você puder fechar o seu microfone, eu vou fechar o meu aqui também, para a gente ajudar o Pedro. Pode ir, Pedro. Beleza? Eu separei duas variáveis que eu acredito que nesse primeiro momento é muito importante, que são o desemprego, né, e a inflação. Primeiramente, nós vamos ter, no início de 2021, um número muito grande de pessoas sem renda, devido ao fim do auxílio emergencial, agora em dezembro, né? Aliado a isso, nós temos um cenário de inflação os alimentos e a moradia estão sendo mais impactados. Isso a gente pode ver pela variação de índices inflacionários, como o IGPM e o IPCA, certo? E muitos desses empregos que foram perdidos, eles não vão ser recuperados por uma série de fatores, seja pela capacitação do profissional, seja pela exigência das empresas que estarão inseridas agora no próximo ano, e bem como suas necessidades, né? E isso tudo levará ao aumento da criminalidade e um não auxílio mais pelo governo, porque também o governo, ele está sem, vamos colocar aí, ele está sem recurso, ele gastou muito, ele já não tem suporte para ajudar esses trabalhadores. Muito bem, duas pontuações interessantíssimas, né? Quando a gente fala de inflação e desemprego, aí eu vou voltar para você, Davidson. Eu acho que casou com uma luva aqui, que eu já ia fazer a pergunta. Ô Davidson, explica para os nossos alunos o que seria essa inflação, rapidamente, que esse daí é parte minha, e no conceito aqui a gente trabalha aqui nas aulas, mas ao mesmo tempo eu queria que você tentasse apresente para eles por que está tudo caro desse jeito. Qual que é né? Por que ficou tudo, de repente, tudo tão caro, né? Ontem eu saí com 2 sacolas do mercado, R$120. Eu falei, não acredito nisso, né? R$120. Você carrega R$100 de compra hoje na mão tranquilo, né? Sim, sim. Não tem dificuldade, a criança carrega. Então, o conceito de inflação é muito importante e às vezes a gente sempre que liga a televisão está lá falando, né? Inflação, os índices mais comuns que a gente escuta nos jornais, né? A inflação, e tem índices de inflação, você tem a taxa Selic, a taxa básica de juros, você vai falar de câmbio, você fala, como que isso impacta a minha vida, o que é isso, né? E como que isso está no nosso dia a dia, né? O professor deve ter falado de conceito de inflação, né? Você tem tipos diferentes de inflação, você tem inflação de demanda, você tem inflação de custos, a inflação nunca é sempre só uma, você tem na inflação, você tem às vezes várias causas, então às vezes ela é inflação ao mesmo tempo de custo e de demanda, você tem inflação inercial, enfim, vários conceitos, né, que você tem de inflação, que grosso modo é o aumento contínuo e generalizado do nível de preços, né. E você mede a inflação pelos índices, então você tem vários índices de inflação, IPCA, IGPM, IGPD, enfim, vários índices que você tem, né? Cada um com critério de cálculo. Na live anterior, que a gente participou, os alunos que estão participando hoje foram os que participaram da última ou não? Não, esses são outros, são novos alunos. Seu áudio está desligado? Não escutei o que você falou? Deixa eu ligar aqui.
Esses são novos alunos. Eles... São novos. Isso. Sim. Só para eu entender, porque às vezes faz referência, né? Uma galera do quinto período, David, só para você entender. Eles têm 2 anos e meio aproximadamente de curso já. Sim, perfeito. Então, a pessoa está perguntando, nossa, por que aumentou esse preço? Na última, se alguém puder ver o vídeo, eu disse que a gente teria uma pressão inflacionária no final do ano. Porque era bem no início que estava falando do governo lançar o pacote de benefícios, né, do auxílio emergencial. Aí quando falou aqui, eu falei, isso pode gerar inflação, não no primeiro mês, mas talvez no final do ano a gente já vai começar a ver já a inflação mensal a subir. E por que isso? Bom, o governo colocou dinheiro em circulação, bilhões, né, de dinheiro em circulação. Então, quanto mais dinheiro você tem na economia circulando, isso estimula o consumo. E estimulou o consumo em quê? Principalmente em alimento, ou seja, alimenta, né, os mercados, a gente viu, os mercados venderam muito, quem investe aí em mercados viu que as ações até subiram, na crise. Então, gerou uma pressão muito grande, né, principalmente o PCA, né, que mede o consumo das famílias aí, com alimento, com moradia, enfim. Então, muitas pessoas, algumas até tiveram ganho de renda, né? A gente sabe que tinha pessoas que antes não tinha nem isso, né? E outras pessoas acabaram não tendo. Então, isso levou um consumo das famílias. A gente sabe que o Brasil, países emergentes no geral, você tem uma demanda reprimida muito grande. Então, países que você tem uma demanda reprimida e você coloca o dinheiro em circulação, a grande parte dele vai para o consumo, muito pouco é poupado, né? Que é a propensão marginal a consumir. A propensão marginal a consumir nesses países, que é o caso do Brasil, é muito grande. Então, o dinheiro que o governo colocou em circulação, que muitos chamam de imprimir dinheiro, colocar papel moeda em circulação, tanto que criou até a nota de R$200, né? Que é até para facilitar o pagamento, que muita gente pegava o dinheiro vivo, e muitos brasileiros não bancarizados, né? Eu não tinha noção que tinha tantos brasileiros que não tinham conta, então pega o dinheiro vivo. E essas pessoas foram para o consumo. Então, evidentemente, em que você tem uma procura maior do que a oferta não aumentou durante esse período, e você teve uma grande procura, o preço, principalmente dos alimentos, começou a subir muito. Então, você vai lá no mercado, a carne, o arroz subiu muito, o óleo, né? Porque esses produtos são produtos que tiveram uma demanda muito alta. Então, você tinha muito dinheiro, por um lado, muito dinheiro em circulação, as pessoas foram para o consumo, você manteve estabilizada a oferta e você aumentou a demanda, você teve inflação nesse tipo de produtos. Bom, agora pergunta, foi importante esse auxílio? Com certeza, não vamos desmerecer. Por quê? Existe um efeito multiplicador da renda, né? Então, quando o governo coloca lá 1 bilhão na economia, isso vira 2, 3, 4, porque as pessoas vão consumir, isso mantém emprego, mantém renda, faz a economia circular. Isso foi muito importante durante um período que minimizou o impacto, né? É como se fosse, caiu, óbvio que caiu a atividade econômica, mas isso minimizou o impacto. Se a gente não tivesse tido esse tipo de ação, com certeza os nossos índices de recessão seriam ainda maiores e as taxas de desemprego também maiores. Então isso manteve o emprego. Na hora que você vai consumir lá no mercado, o dono do mercado não precisou demitir, porque ele continuou vendendo, né? Aquele que não foi demitido, ele ainda continuou fazendo compras, né? E o dinheiro circulando na economia. Então, a vantagem também de você ter uma propensão marginal a consumir muito grande, que o efeito da renda, o efeito multiplicador da renda é maior. Mas a gente teve inflação, e seja uma coisa que a gente até previu já na última live que a gente participou, que mais dinheiro geraria uma pressão maior para o consumo e maior inflação. Beleza. Então, resumindo, né, joga dinheiro para pessoas que não têm renda, você automaticamente tem aí uma pressão, né, na questão do consumo, e aí volta a gente volta lá pro conceito, né, oferta e demanda em função dos bens que são escassos, né, os produtos escassos. Ô Pedrão, você quer falar? Você sinalizou. Doutor, só estou ouvindo nesse momento. Ok, beleza. Fica à vontade, viu, Pedro? Certo.
Outra questão agora que a gente poderia entrar, né? Então vamos lá, inflação, taxa de câmbio. Eu tenho muito medo quando o dólar começa a disparar, né? Porque desde os meus 18 anos, eu já na indústria, eu já tinha noção o quanto o dólar, qualquer variação que ele dá um impacto na indústria. E antes disso, a gente tinha uma tia minha, né? Uma tia minha, eu nunca esqueço desse episódio. Mas o meu avô fazia transações com dólar, né? Então comprava, vendia dólar para investimento mesmo. E teve uma época que meu avô, acho que perdeu um pouco. Aí eu me lembro, né, dele falar: nossa, eu não vou mexer com dólar mais nunca na minha vida, né? Isso lá na década de 90. E ao mesmo tempo as empresas com essa necessidade de consumo de importados para fazer aí seus produtos. Isto, né, me mostrou lá atrás o quanto é importante, o quanto o dólar impacta na nossa vida. Aí eu vou transferir para você, Davidson, mais uma vez, para a gente discutir isso aqui agora. Com o retorno lá do, vamos dizer assim, de um pouco de equilíbrio na retórica, né, de quem comanda os Estados Unidos, que é a maior potência desse planeta, com o retorno de uma pessoa mais equilibrada, será que a gente vai ter no Brasil esse dólar um pouco mais para baixo ou ainda não? Então, essa questão do câmbio, você exemplificou muito bem. Eu também tenho um exemplo recente aqui. Como eu disse, eu sou síndico profissional, a gente tinha feito um projeto de câmeras no condomínio, né? Certo. Acho que a gente tinha feito mais ou menos, acho que no início do ano, janeiro, fevereiro, o projeto. Eu lembro que as câmeras tinham, e a câmera, a gente sabe, né? Os produtos, os insumos, todos importados, né? Cotado em dólar. Tudo dólar. Estava 60 e poucos mil reais, para você ter noção tanto que o dólar impacta, né? Aí veio a pandemia, a gente acabou não postergando, né, porque estava fechado e tudo, não vamos fazer. Aí, passado um tempo, vamos retomar. Aí a gente fez a atualização do orçamento, né, as câmeras, que eram 60 mil, está hoje 100 mil reais para instalar as mesmas câmeras. Para você ver o impacto, quase dobrou o preço. Então, assim, a gente fala que assim, não existe uma taxa de câmbio ideal, mas mais de 5 reais, a gente prevendo que no ano que vem vai estar em torno disso, realmente não é bom para o país. O país depende, o país é muito dependente, o Brasil e os países emergentes no geral são muito dependentes, né, de tecnologia, de produtos com tecnologia agregada, e tudo isso a gente importa, né, tudo é importado. Então, a sua relação com outro país é medida pelo câmbio. Quando você vai comprar, você compra em dólar, você não compra em real. Nossa moeda não é uma moeda forte. Eu não vou chegar na Europa para comprar com real, porque eles não vão aceitar a nossa moeda, né? A nossa moeda não é uma moeda conversível, uma moeda forte. A gente trabalha com moedas fortes, que é o dólar. Então, quando o dólar sobrevalorizado, o que isso significa para o Brasil e para nós brasileiros? Significa que nós estamos mais pobres. O nosso dinheiro compra menos lá fora. E, por outro lado, quando a gente falou de inflação, e câmbio impacta muito a inflação, a gente tem, como eu falei, a gente tem inflação de demanda, foi um exemplo de a gente ter mais moeda em circulação, a pressão de demanda, e a gente também agora tem inflação de custo, ao mesmo tempo, você tem inflação que é de demanda e ela também é de custo. Porque muitos dos produtos que nós precisamos, são importados em dólar. Então você precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade de produto em dólar. Então, isso gera também custo. Outra coisa também, por que o alimento sobe? Quando você tem o dólar valorizado, isso estimula as exportações. Então, compensa mais para o produtor exportar esse produto. Então, ele tende a ficar mais caro no mercado interno também. Então, a taxa de câmbio é muito importante para a gente entender muita coisa, né? A inflação. Agora me pergunta, por que, né, o dólar subiu tanto? Né? Por que o dólar subiu tanto em pouco tempo? Então, várias razões para isso, várias razões. Primeiro, os investidores, né?
No momento de crise, eles procuram fazer o quê? Proteção, a gente chama de hedge, né? Depois tem uma questão interessante, a gente pode discutir, que mudou a questão de tributação a respeito das instituições fazerem hedge. Então, elas tiram a moeda, o dólar, que está, e os investimentos no Brasil vão procurar proteção, vão procurar investimentos mais seguros, né? O ouro, por que o ouro subiu tanto, né? Os metais, ouro e prata subiu tanto. Então tende a ter uma fuga de moeda estrangeira, isso aí já faz, ou seja, uma demanda maior pela moeda, ela tende a aumentar, você diminui as reservas internacionais em dólar, né? Os investimentos também, da mesma maneira, reduzem em momentos de crise. Você tem vários outros fatores também, que é a instabilidade institucional, agora com a eleição nos Estados Unidos, a gente espera que com o presidente agora com um discurso mais moderado e isso tende a estabilizar. A gente ainda acredita que em 2021 ainda não tenha normalizado a questão do dólar. A gente acredita ainda num dólar aí entre 4,90, oscilando ali perto de 5, né? Hoje está mais de 5. Eu não nem atualizei hoje exatamente quanto que o dólar, né? Mas está bem acima de 5, né? 5,20 está mais, né? Mas o ano que vem o dólar ainda vai continuar alto, né? A gente tende a baixar um pouco, as economias normalizando, e o novo presidente eleito dos Estados Unidos, mantendo aquilo que a gente prevê da política e da forma dele de administrar e governar, a gente tende ao câmbio, né, baixar um pouco. Mas ainda no ano que vem a gente não vai ter dólar a R$3 ou 3 e alguma coisa, não vai ter, realmente ainda vai estar alto. Está longe ainda de normalizar. Por quê? Porque ainda existe instabilidade global, né? Existe a questão do endividamento dos estados, dos governos, desemprego, né? Que é o fenômeno da crise. O que é a crise? Você tem baixo crescimento econômico, alto endividamento do estado, a atividade econômica não vai voltar integralmente, que a gente falou naquele dia, inclusive. Se fosse mais rápido, a retomada seria muito vigorosa. A gente está começando a ver que não vai ser uma retomada tão vigorosa como a gente gostaria. Então, Davis e Pedro, nesse alinhamento, a hora que você fala de uma retomada que não vai ser rápida, né, é que eu gostaria de chamar a atenção para os alunos, para quem nos assiste aqui. Por quê? É um momento, às vezes a gente vê assim, eu vou casar, eu vou comprar um carro, né? Eu vou construir, não sei o quê. Quando a gente tem um cenário que é muito hostil, né, principalmente do ponto de vista financeiro, que você tem poder de compra diminuído, é muito importante a gente pisar em casca de ovos, né? Vamos dizer assim, ter bastante cuidado. E, inclusive, eu tenho aqui uma pergunta de um aluno que eu achei interessante. Ela está mostrando agora essa proposta de que há também oportunidades. Olha só, né? Então, assim, por mais que você tenha uma pandemia, um momento de crise intensa, e olha, pessoal, a gente procura ser otimista, a gente procura ser o máximo possível, né? Otimista, mas nós não podemos deixar de ser realista, né, Davidson e Pedro? Porque a realidade, ela é dura, né? No fritar dos ovos não tem como a gente fazer muita coisa se a gente não tem aí uma renda, ou se a gente perde o emprego, né? Ou se uma grande quantidade de pessoas perdem o emprego. Então eu vou fazer a leitura aqui, só para vocês entenderem. É um pequeno enredo e ao mesmo tempo a pergunta, a questão, né? Olha só, aos poucos a economia e a vida têm se adaptado ao novo normal. A reabertura econômica proporcionada pela queda nos indicadores de novos casos de mortes em decorrência do coronavírus tem criado novas possibilidades de trabalho, além de dar fôlego, né, ao caixa das empresas. Mas, de forma geral, como será o futuro da economia após o término da pandemia? Eu acredito que nessa pergunta aqui há 3 pontos, né, que... Essa aqui foi da Jussara, do 5º período. Valeu, Jussara, obrigado. Eu acredito que tem 3 pontos aqui. O primeiro, né, é mostrar essa necessidade de adaptação, de resiliência, que não tem como. As empresas aí buscam. Um segundo seria analisar essa proposta, né, de novas possibilidades de trabalho, que aí eu vou jogar para vocês essa bola. Então, essa pandemia nos mostra novas possibilidades de trabalho. E no terceiro ponto,
eu posso dizer que as empresas tiveram um fôlego no caixa, nos seus caixas, né? Eu acredito que essa proposta pode ter sido feita porque aí se vê muito aquela história lá do trabalho do governo com auxílio emergencial, né? Aquele auxílio emergencial foi interessante para muitas empresas. E até quando, né? Isso é legal ou não é legal? O Wesley, primeiro, obrigado aí pela pergunta, Jussara, e também fez muito boas suas pontuações. Eu vou respondê-la exatamente pegando as 3 pontuações que você fez, né? Acho que nesse momento me lembro até Darwin, né? Existe uma seleção agora natural, vai manter, ou seja, as mais preparadas vão continuar, aquelas que não estavam bem preparadas, elas não vão, porque a pandemia, ou seja, é um ponto de inflexão, em vários aspectos, aspecto econômico, social, político. O mundo não vai ser o mesmo depois, né? Muita coisa vai mudar. E quando você falou de adaptação, realmente muita coisa evolui em momentos de crise, né? As melhores ideias, os melhores projetos, os melhores insights, você pode ver que a maioria deles acontece em momentos de crise, que é o momento que você realmente precisa procurar uma forma de adaptar ao novo cenário, né? Você vê, por exemplo, muita coisa intensifica as mudanças que já estavam ocorrendo. Então, muita coisa que já era tendência foi intensificada com a pandemia. Você tem, por exemplo, o home office, né? Você já era uma tendência, já se falava que o home office era uma tendência, que no futuro cada vez mais pessoas iam trabalhar em casa. A pandemia intensificou isso, forçado, né? Meio que forçou as pessoas a trabalhar em casa. A ter um distanciamento, então mudou muita coisa, né? E aquelas empresas e pessoas que se adaptam melhor e procuram oportunidades. Claro que, enquanto alguns choram, né, como diz bem o ditado, né, enquanto tem alguém chorando, alguém ali está vendendo lenço. Então é claro que enquanto alguém está desesperado porque perdeu o emprego, alguém às vezes está tendo oportunidade porque domina uma nova necessidade que tem agora, né? Então, existem, sim, novas possibilidades, a pandemia abriu para novas, hoje, você, por exemplo, ainda mais agora, no home office, abriu a possibilidade de você trabalhar para uma empresa em São Paulo, sem necessariamente você ter que trabalhar lá, ou de repente uma empresa em outro país, né? Então, são possibilidades que vêm se abrindo no mercado de trabalho, que se alguns anos atrás, ou alguns meses atrás, a gente via isso longe, agora a gente vê isso cada vez mais próximo, né? E o terceiro ponto que você falou, o caixa das empresas, isso é muito importante. Isso é muito importante. Aquelas empresas, e quando você vai fazer investimento hoje, isso é muito importante, você fazer uma análise fundamentalista das empresas e avaliar o caixa dessas empresas, né? Muitas empresas trabalham sem ter um caixa preservado, trabalham com muito recurso de terceiros, muito alavancado, né? E essas empresas têm um problema muito sério agora, né? Muito sério. E o governo não tem como estar mais colocando a mão no bolso e salvando empresas, né? Essas empresas agora precisam, por conta, superar essa crise. Elas precisam, porque aquelas empresas que não fizeram o dever de casa, que têm caixa, que teve uma responsabilidade com os recursos, e se preparou para a eventualidade, as empresas realmente estarão num problema muito difícil agora. Então, para algumas dessas empresas, nesse momento, é um momento muito sério, mas para outras empresas, é uma grande oportunidade, que é a oportunidade delas o quê? Crescer, comprar as outras menores. Já temos aí com investimentos em algumas empresas e fundos imobiliários que estão aproveitando a crise para comprar imóvel barato, de empresa que vai fechar, de empresa que não tem perspectiva. Então, enquanto algumas empresas vão falir, outras vão crescer como nunca, e já estão crescendo. Tem fundos de imobiliários aqui que o tempo todo eu recebo os e-mails de novas aquisições desses fundos. Por quê? Fundos que tinham caixa, que tinham solidez, que trabalharam com muita responsabilidade com seus recursos, que não estavam tão alavancados, que não tinham tanta participação de capital de terceiros, e que agora está comprando a preço muito bom de empresas que não tiveram essa responsabilidade e estão aí fechando as portas ou com grande endividamento, tendo que se desfazer de suas plantas, né? E quando a gente fala de desafio também, depende de setores, né? Tem alguns setores que sofreram mais do que outros,
um setor que agora, o setor de lajes corporativas, o futuro mostra que a tendência é cada vez menos usar essas lajes corporativas, não que vai acabar, mas tende as empresas a terem uma parte maior de home office. Então, para esse setor é complicado, então, né, o futuro não é tão bom, mas o de logística, por exemplo, o setor de logística, grande oportunidade, as pessoas estão comprando cada vez mais pela internet, então, assim, cada vez você precisa de serviços de logísticas eficientes, que entregam rápido, né? Então, assim, claro que dentro a gente tem que olhar com realismo, e a gente não peca, e às vezes até ser um pouco pessimista, que é melhor ter um cenário melhor do que a gente projeta, né? A gente, sim, temos um grande desafio pela frente, a retomada, se o pessoal do Ibovespa estava 120 mil pontos, já está aí, já chegou a bater quase 110. A economia melhorou? Não, aquela não é a economia real. Lógico que aquilo ali tem uma correlação, mas a economia real, aquilo já foi precificado, né? A economia é muito psicológica, o Ibovespa, às vezes, né? Tem um comportamento, principalmente no curto prazo, tem que ser irracional. Tanto que subiu muito, aquela que a gente chamou de retomada em V, né? Não foi bem em V, que ela começou a lateralizar. E eu tenho até, falando de Ibovespa, acredito que ela tende a cair um pouco, a gente tem a retomada em W, né? Que é mais provável. Mas a economia real, investimento, emprego, as pessoas trabalhando, a gente vai ter uma retomada não tão vigorosa como a gente gostaria, principalmente por causa dos impactos que a gente teve com essa pandemia, mas será, sim, um momento de oportunidades, e está sendo para muitas pessoas. Inclusive, muitos investidores lucraram como nunca nessa crise, né? Porque tiveram oportunidades de fazer boas compras, boas escolhas de investimento. Ótimo, Davidson, boa pontuação, muito bom. O Pedro, você está caladinho hoje, Pedro? O Pedro é caladinho, mas estou guardando aqui. Tá guardando, né? Mas eu estava falando com o Pedro ontem, e a gente estava conversando sobre esses pontos, e um deles era o desemprego, né? E a gente fazendo uma análise assim bem empírica a primeiro momento, e depois até pensando numa pesquisa mais profunda. Aí, Pedro, eu queria que você desse aí algumas pontuações para a gente, pelo menos para o pessoal de Goianésia, que nós estamos na região de Goianésia, Vale de São Patrício. Então, às vezes tem gente aqui que é de Niquelândia, de Uruaçu, que está vendo essa live, que vai ver, né? Mas, só para eles terem uma ideia, o Pedro é uma pessoa extremamente ligada no mercado, né? E ele, além de faz investimentos, e também ele tem aquela sondagem mais afinada, né? Ontem ele falou: professor, eu estou preocupado, né? Então, é diferente de alguém que não esquenta. Eu queria ver sua opinião, Pedro, sobre esse mercado de trabalho. Bem, não tem como a gente entender o mercado de trabalho agora, pós-2020, pós-pandemia, sem a gente entender algumas variáveis. Primeira coisa, o Banco Central, os bancos centrais em geral, com finalização dos quantitativismo, que é essa emissão de dinheiro, né, de moeda, isso aí vai primeiramente, vai aumentar a curva de juros, né? E o principal problema disso aí hoje é o quê? É a situação, que nem o Davidson estava falando, das empresas, né? Porque nós temos o Ibovespa, ele é o principal índice, voltando ao mercado de capitais, que é o local onde eu trabalho, eu estou mais inserido nisso, né? O Ibovespa, ele não representa a economia real de uma forma ampla. Por quê? Porque o Ibovespa, ele tem, vamos colocar aí, 6 setores que são grandes. A maior parte do Ibovespa, ele é setor financeiro, né? Tem um índice na B3, que é a nossa bolsa, é o SMLL, que é o índice de Small Caps. Eles têm em torno de 20 a 25 setores diferentes. Então, onde que eu quero chegar? Eu quero que entenda esse cenário, vamos dizer assim, macro, né? Para a gente poder partir para os empregos. Essas pequenas empresas, elas são mais propensas
a contratar esses profissionais do que as maiores. Por quê? Porque é muito mais fácil você manobrar um quadriciclo do que você manobrar um caminhão truque, uma carreta, uma coisa assim. Então vamos lá, só que essas empresas, elas não vão pegar qualquer profissional. Não é o superior que vai salvar a gente, né? Então o que o profissional vai ter que fazer? Ele vai ter que agregar um valor muito grande para essas empresas que, por sua vez, vão ter que agregar muito valor para a sociedade. Senão, essas empresas também, juntamente com esses profissionais, não vão sobreviver. E essas empresas que vão contratar, eu tomo por base a contabilidade do mercado de capitais, porque é uma contabilidade aberta. As micro e pequenas empresas são aquilo que nós denominamos como private equity, né? Capital fechado, patrimônio fechado. Então essas empresas, o lucro líquido dela vem diminuindo, as margens, saldo de caixa e o endividamento, tanto com despesas operacionais e custos de manutenção, vem aumentando. E juntamente com a alta dos juros, essas empresas tomando capital a juros zero, com a alta dos juros, elas estão mais propensas a ter um aumento significativo do seu endividamento, né? Então, o que nós temos que começar a pensar? Nós temos que agregar valor da seguinte forma: o que as novas tecnologias têm para oferecer? O que o blockchain, a inteligência artificial, coisas que hoje são temerárias para todo mundo que tem um emprego ser substituído. Nós temos que entender como elas funcionam, nós temos que entender que novos postos de trabalho, novos nichos, né, eles serão criados a partir daí. E além disso, a gente vamos colocar aí, tem que investir em valor, né, primeira coisa, para a gente não quebrar, vamos lá, colocar como terras, né, coisas que sofrem menos com o fator depreciação, mas também a solução nossa, ela está em errar rápido, é um momento de oportunidade, porque vamos lá, a gente estava caminhando bem, né? E de repente tudo parou, quebrou tudo, então a gente está começando do zero. É o melhor momento que a gente está, é esse. Então a gente vai ter mais espaço para ter ideias inovadoras e errar rápido, e principalmente nós temos que alocar esses recursos, principalmente das microempresas, de uma forma inteligente, ver a questão do smart money, o que vai gerar maior eficiência com menor recurso. Isso daí é um fator que isso vai salvar a economia do Brasil. Não tanto porque assim, os grandes, vamos colocar aí Petrobras, BTG, coisas grandes, elas vão chegar no ponto que elas se tornarão dependentes dos pequenos. E nós temos que estar preparados para essas mudanças. Boa, Pedrão, muito boa. Você quer comentar, Davidson? Acho que o Pedro disse, eu concordo nos dizeres dele, realmente é um momento a gente começar do zero, né? E o mercado está muito seletivo, principalmente nesse momento, muito seletivo, né? Tantas empresas vão continuar, só aquelas que estão mais preparadas, mas falando de mercado de trabalho, falando de questão de desemprego, só vão ter seu espaço nesse mercado de trabalho aqueles que estiverem mais preparados, né? A gente sabe que somente o curso superior não garante nada mais hoje, então você tem que ter mais do que isso para ser diferente. As pessoas estão procurando pessoas diferentes, pessoas inovadoras, com ideias empreendedoras, né? Porque você pode ser empreendedor em qualquer lugar, né? Empreendedorismo é uma qualidade e que tem ideias novas, né? Para agregar aí em empresas novas, empresas que estão procurando inovação para manter aquelas mais inovadoras, aquelas que tiverem uma gestão mais eficiente, aquelas que vão sobreviver e que vão crescer no futuro.
É interessante a gente trazer aqui, né, nós 20 horas e 6 minutos. É interessante trazer essas abordagens justamente quando a gente fala de inovação, porque nos leva a refletir aí sobre essa necessidade de velocidade, né, em algumas ações, principalmente ações de cunho de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, eu vou pegar um exemplo basicão aí, basicão assim, entre aspas, mas o exemplo da vacina contra o coronavírus. Não se produz uma vacina com tanta velocidade, né? Mas em tempos de crise, o que acontece? Você é obrigado, né, a produzir a vacina com essa velocidade, porque senão você vai ter um impacto gigantesco. E aí, para todas as outras tecnologias aí, principalmente na época de guerra, né, em períodos de guerra, que a gente vai ver aparecer. E para os alunos que nos assistem, é muito, mas muito importante que a gente deixe aqui claro o quanto é necessário, né, que os novos operadores do direito, assim que eles são chamados depois que se formam, de ter esse acesso à tecnologia, principalmente a tecnologias que permitem agilidades em manuseio de processos, né, em manuseio vamos dizer assim, resolução de problemas, e principalmente alguma questão ou algum software, eu não sei se eu posso dizer assim, que ajude você que está nos vendo agora até a desorganizar ou organizar uma petição mais rápida, para que você tenha aí a capacidade de fazer defesa do seu cliente ou não. Então, quando a gente trabalha inovação, e aí o Davidson abriu a questão do empreendedorismo, né, que é muito importante, e o Pedro estava falando, né, as pequenas, elas vão sofrer, as grandes têm mais facilidade, né, porque o acesso é mais tranquilo, né, vamos dizer assim, aquilo que as pequenas não têm, principalmente no ponto de vista financeiro, né, você tem um caixa mais, vamos dizer assim, punjante, você tem acesso a financiamentos de forma mais agressiva, você tem acesso até a perder dinheiro, né? Você tem até essa possibilidade mais acessível, mas de forma mais, vamos dizer assim, mais robusta, né? Aguenta mais tempo. Mas ao mesmo tempo nós vamos ter aí uma leva de alunos aqui que estão nos assistindo, saindo desse curso de Direito, e aí, né? E aí a gente começa, aí o Davidson vem e fala sobre essa importância do a mais, né? Do você ter um algo a mais. E talvez, pessoal, vocês que nos veem aqui, uma questão legal seria começar a entender um pouco mais de tecnologia da informação, né? Eu costumo brincar aqui com os nossos alunos, eu falo assim, olha, 1 milhão para um aluno que conseguir em 5 minutos alguém que é especialista em segurança de dados, mas que é doutor na área do direito. Você não tem. E aí a gente vem para a teoria da escassez aí, né? É escasso, mão de obra vai ser cara, né? Então, na área do direito, que é uma área que você tem muita concorrência, nunca, né? Vamos dizer assim, nunca se viu a necessidade tão prioritária de se ter um know-how diferenciado aí com relação ao saber, né? Então não adianta só saber leis. É preciso esse algo a mais que o Davidson fala. E aí eu troco, né, volto aqui a palavra para você, Davidson, para você, Pedro, para que vocês ponderem aqui nessa linha, né, o que o profissional, exatamente o profissional do futuro, ou seja, o profissional de 2021/2, né? De 2022, que 2021 a gente ainda vai estar naquele momento de preparação. Mas vamos lá, o que o profissional de 2022 vai ter de necessidade para ser contratado? Wesley, você foi muito feliz na sua exposição, e o que eu digo é o seguinte, é óbvio que o seu conhecimento teórico e prático na área do direito vai continuar a ser importante. É óbvio que o conhecimento do economista na área de economia vai ser importante, do administrador e do contador. Isso aí não vai deixar de existir, né? É lógico que a sua formação ela vai ser importante e você vai precisar dela. Mas a partir de agora você precisa ter domínio de tecnologia,
como você usar esse conhecimento e como você materializar esse conhecimento. Então, cada vez mais nós somos exigidos, e inclusive é até um projeto meu, agora já com a graduação nessa área, começar a investir nisso, em ter esse conhecimento da tecnologia da informação. Você tem um conhecimento, você precisa instrumentalizar, e cada vez mais você vai precisar instrumentalizar ele de forma tecnológica, de forma inovadora. Então, para nós, recém-formados, ou que estão aí em formação, que daqui 2 anos, em 2022, estarão formados, é sair da faculdade e procurar esse a mais, né? O conhecimento teórico você já tem, o conhecimento da ciência, o conhecimento do direito, de matéria jurídica vocês têm, agora é instrumentalizar isso. Então, não dá para fugir disso, não dá, né? Mas eu não fiz direito porque eu não quero saber de tecnologia da informação ou de engenharia. É importante, pelo menos que nós somos de humanas, né? Nós somos de humanas, então geralmente isso não é uma coisa que interessa muito para a gente, mas nós precisamos sim saber disso. Outra coisa que é muito importante, a gente precisa agora dominar, e falando de inovação, outras línguas, porque o mundo está cada vez menor. O brasileiro, nós brasileiros, dominamos muito pouco em outras línguas, porque o nosso país é muito grande, né? Por que o europeu, é comum você ver o europeu que fala 3, 4 línguas? Porque ela é muito perto, lá é como cada país, tem país menor que o nosso estado, a Alemanha é praticamente o tamanho de Goiás. Então, assim, lá desde de jovens, né, desde de pequenos, eles já têm contato com outras línguas, então aprende isso muito mais fácil. O Brasil, por ser um país continental, a gente não tem contato com outras línguas, então às vezes você fala só o português, mas o mundo está cada vez menor, né? Agora você vai ter a oportunidade de trabalhar morando aqui nos Estados Unidos e às vezes não vai ter oportunidade porque não domina outra língua, porque não domina a tecnologia. Então, a gente precisa pensar nisso, eu me incluo nisso também. A gente precisa, mais do que nunca, ainda mais agora, essa pandemia intensificou isso. Isso já era uma tendência, mas a gente falava, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, não, é para amanhã, já está falando 2021, entendeu? Então, isso é muito importante, o Wesley foi muito feliz no que ele disse, e eu só vou reiterar aqui o que você disse, isso é muito importante. Pedrão, muito obrigado, Davidson. Pedro. Oi. Pedro, eu queria que você falou uma vez aqui, numa vez você estava dando acho que você faz uma palestra aqui, e como a gente não pode entrar na aula do outro professor, mas a gente ainda tem uns 15 minutos aqui. Eu acredito que quem está ouvindo vai achar interessante essa sua experiência. Você subiu naquele prédio da XP, não foi? Lá em São Paulo. Aí você falou assim, eu fiz uma pergunta pro... Como é que é o nome daquele cara lá? É o Guilherme? É o Guilherme? Não sei o nome daquele rapaz lá. Guilherme Benchimol. Isso. Qual foi a pergunta que você fez para ele? Os meninos entenderem aqui, que estão nos ouvindo. Professor, eu sei que quando eu cheguei no pé da XP, encontrei o Benchimol. Na oportunidade. Eu cheguei pra ele, não, foi um dia muito bacana, porque é uma das pessoas que eu admiro, né? Então eu cheguei, eu tava num momento de dificuldade, porém fui fazer o curso, né, de mercado de capitais, e falei, olha, Benchimol, o que você recomenda pra mim? O que você pode me ajudar? Eu quero ficar rico. Aí ele, Pedro, a maior riqueza que você vai ter na sua vida, muitas vezes o dinheiro não vai comprar. É o conhecimento, é a capacitação. Se você entender que com isso você vai conseguir se adaptar, se adequar em qualquer lugar, em qualquer cenário, em qualquer economia, você vai crescer. Então abraça o conhecimento e a capacitação que você vai longe. O que o Benchimol me disse. E desde então eu estou estudando até hoje. Inclusive, falando da tecnologia da informação, né? Eu estou com um programa, um robô trader feito em Python. Que se o Davidson e o senhor quiser, eu posso estar enviando para vocês. E inclusive instalando o computador de vocês. Com certeza. Com certeza. Já interessei. Isso é bom.
Para quem não entende a linguagem aí que o Pedro falou, né? Esse robozinho trader em Python ele fez um robozinho numa linguagem de programação que a gente chama de Python para fazer aí algumas análises, né, do que comprar e o que vender, né? Bem interessante. Eu chamei a atenção do Pedro para essa pergunta justamente para a gente fechar esse assunto, né? Porque eu estou muito preocupado com a academia quando eu vejo os alunos aqui, eu vou tirar nota baixa, eu vou tirar nota alta, eu vou tirar não sei o que, eu passei, eu não passei, né? O ar-condicionado, agora a internet tá ruim, não sei o que, não sei o que. Então sim, a gente vai ter problema o tempo todo, né? E o tempo todo a gente vai ter dificuldade com relação ao aprendizado. Mas o aprendizado ele é muito individual, né, de cada um, né? Então eu olho tô lendo um livro agora que chama O Físico, né? Ele é do meu menino. Aí eu olho ele aqui de vez em quando em PDF. Aí ontem, por ironia do destino, eu assisti um filme, né? E fiquei pensando, caramba, né? Na história, quantas pessoas aprofundaram no conhecimento e conseguiram descobrir grandes coisas, né? E principalmente não bateram a cabeça, vamos dizer assim, na parede, né? Por não enxergá-la pela própria falta de conhecimento, né? Então é muito importante que se tenha esse aprofundamento do conhecimento, mas num conhecimento pleno, né? Que você interessa. Aqui eu tenho uma pergunta, né? Para a gente caminhar aqui para o fechamento e depois a gente abre outra rodada para a gente fechar. Considerações finais. O Luiz Fernando, ele fala assim, nesse período de pandemia, acho que ele está querendo investir, olha só. Nesse período de pandemia, qual setor da economia estará mais aquecido e qual sofrerá um revés maior, né? Ou seja, qual que vai tomar um prejuízo, né? Talvez uma dificuldade maior. Eu acredito que a maioria já tem uma resposta, né? Mas eu vou voltar para você, Davidson, e se você quiser fazer um ping-pong aí, Pedro, só para a gente dar esse retorno para o Luiz Fernando. Oi. Então, quem? O Felipe fez a pergunta? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Então, Luiz Fernando, a gente fala de investimento, né? Agora é um momento delicado para entrar, né? Se você já vem investindo, ótimo, né? Mas se for falar, quero começar a investir agora, é um momento muito, assim, tem que avaliar muito, tem que fazer uma análise. Eu acho que não só fazer o que, às vezes sim, geralmente os investidores faz uma análise fundamentalista ou gráfica, você tem que fazer todas as possíveis, fazem todas, mas a gente sim, tem setores que são beneficiados, serão beneficiados com a crise, e tem setores que realmente vão sofrer mais. Setores voltados para o turismo sofreu muito, né? As companhias aéreas sofreu muito, e inclusive o problema não é nem o setor em si, mas principalmente as companhias aéreas, que a gente tem que ficar muito atento com elas, porque elas têm um custo fixo muito elevado. Então elas podem ter muito problema. A gente já viu na história aí empresas que faliram, né, inclusive. Se estiver pensando nisso, falando em ações, né, em ações do setor aéreo, de turismo, agora aqueles voltados para a tecnologia, sim, são as melhores, né? Tecnologia, por exemplo, vamos citar algumas aqui, por exemplo, a VEG é uma boa empresa para você investir. Do lado das aéreas, no azul é problemático, tem que tomar mais cuidado para investir numa empresa dessa. Pensando em fundos imobiliários, pensar em um fundo de logística é uma grande tendência. Agora, tomar cuidado com fundos de lajes corporativas, porque a gente viu que a tendência agora é o home office, então geralmente essas têm que se reinventar, então tem que tomar mais cuidado com essa. O ouro agora subiu muito, criptomoedas subiram muito. Subiu por quê? Muitas pessoas procurando fugir da crise, né? Então entrar agora é muito temeroso também. Porque às vezes, tá todo mundo ganhando dinheiro, aí você entra atrasado, perde o time, né? Entra atrasado, aí você só perde. Deveria ter entrado antes. Mas, mais do que nunca, pensar agora em setores ligados à tecnologia. Esses setores são muito beneficiados nesse momento, porque momentos de crise a gente procura muito saída para soluções, né? E quem apresenta soluções para nós é o setor de tecnologia. Então, esses setores tendem a ser beneficiados nesse momento. Os setores tradicionais,
eles sofrem mais, tende a sofrer mais. Então, você que está pensando em investir em ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, para quem tem menos experiência, de repente um fundo de investimento é até melhor, enfim, que bom que você quer investir, não sei se já está investindo, mas é bom estudar muito antes de colocar o seu dinheiro para... Antes de ser sócio de uma empresa, tem que conhecer ela, né? Você não é sócio de ninguém sem estudar, né? Sem estudar o setor, sem estudar as possibilidades e também a empresa, né? Não é só análise gráfica, é análise fundamentalista mesmo, é estudar os fundamentos da empresa. Legal, e eu estou vendo aqui alguns falando para mim, professor, eu faço investimento em fundo imobiliário, né? E aí, é claro, a gente vai... O conhecimento virou commodity, essa é uma verdade, né? E o conhecimento como commodity ajuda a gente a repensar aí muita coisa. Então, desde rebocar a parede, né, até fazer foguete, aviãozinho, né, eletrônicos, as pessoas ensinam através do YouTube. E aí eu vou voltar para vocês para a gente fechar nesse alinhamento, justamente para que a gente compreenda um pouquinho e passe para os meninos essa necessidade de um estudo mais profundo, porque eu vejo muito, mas muito risco, né? Alguma pessoa fazer um investimento ou colocar dinheiro, né? Vamos colocar pouco, né? R$100 por mês, no final de um ano 1.200. Mas ao mesmo tempo, né? E se eu colocasse esse pouco, né, em um outro negócio ou em uma outra forma, né? Vamos dizer assim que familiar, alguma coisa, sei lá, né? Vamos imaginar que esse 1.200 fosse um investimento diferente, mesmo que fosse para uma viagem, mas que ele fosse um investimento diferente. E eu queria que vocês falassem disso. Qual que é a possibilidade, quando eu fico olhando demais aí a internet, conversando, achando bonita aquelas falas eloquentes, que eu coloquei 1 milhão, fiz 3 milhões e que eu consigo dar dicas de investimento que são extremamente fantásticas e não sei o quê, e a separação disso com relação ao que realmente é real. Por exemplo, vamos voltar de novo nos 1.200 por ano, né? Colocando R$100 por mês, putz, é um dinheiro meu, né? É um dinheiro que eu ganhei suado, então eu poderia talvez, sei lá, comprar arroz comprar arroz e colocar na garrafinha de plástico para guardar e depois vender no fim do ano. Talvez é mais lucrativo do que colocar na mão de uma empresa, principalmente que eu não conheço. Wesley, você falou muito importante, né? Porque ultimamente todo mundo querendo enriquecer o mercado financeiro, né? E você tem aí, você abre aí, já eu vi até na internet, trader da favela, uma coisa assim, um rapaz jovem, acho que não sei se é esse o nome. Enfim, tá todo mundo hoje, você entra no YouTube, você tem dezenas de canais, né? Dos mais variados, ensinando você como enriquecer, né? Rápido, de uma forma rápida, estudando pouco e alavancando muito. É tipo isso mesmo, coloca R$1.000 e daqui a alguns anos você é milionário. Isso é muito temeroso. O mercado ele não é tão simples assim. Não é uma coisa que você vai falar, você vai fazer assim e você vai ficar milionário fazendo igual eu estou fazendo. Não é isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Enriquecer não é assim. Às vezes aquela pessoa, igual você deu exemplo aí, que guarda R$100 todo mês, ele vai enriquecer, e aquela pessoa que ganha muito, mas que também perde muito, não vai. Enriquecer a longo prazo. Então, para quem está entrando, às vezes a gente escuta essas coisas e a gente fica tentado, né? Nossa, mas o que é isso? Que gera tanto retorno. A gente não tem nada fácil. Então, para você ter sucesso no setor financeiro, e eu tenho essa vontade também, quem não tem esse desejo de ter sucesso no setor financeiro e ganhar muito bem, você tem que estudar muito, tem que conhecer, tem que ir para a prática, tem que praticar muito, porque as pessoas estão... Quando você vê lá o trader, dando exemplo de como ficar, você está vendo só os ganhos, mas tem perdas também. E às vezes a gente não sabe perder, a gente só quer saber de ganhar, né? E quando você vai para a renda variável do mercado financeiro, nem tudo é só de ganho, a gente perde muito. E saber perder é muito importante, e ter o conhecimento do mercado, enfim, a gente tem que ter muito pé no chão. A gente enriquece com longo prazo, né? E não
Não precisa pensar que você vai chegar, porque você vai ter frustrações no mercado. Tem muita gente frustrada com o mercado financeiro. O mercado financeiro realmente não é um jogo, isso é verdade, não é um cassino, não é sorte, é técnica, é conhecimento, é persistência, mas você tem que entrar com muito pé no chão, muito preparado, porque senão você vai ser apenas mais um que vai ter aquele preconceito com o mercado, que entrou na esperança de ganhar e de ganhar muito e já entrou perdendo, né, e fica frustrado. Então tem muita gente frustrada com o mercado financeiro, ainda mais nesses momentos, né, atípicos que a gente tem, que as teorias elas praticamente não se aplicam, né. E parece, às vezes, que você está lidando com um mercado que é aleatório, né? Nem sempre é aleatório. Existe técnica, existe conhecimento, mas que a gente precisa ter muito pé no chão. Porque é muito fácil você abrir um canal no YouTube hoje e ensinar as pessoas a tradarem, né? A fazer trade, enfim. Mas será que essa pessoa realmente está ganhando isso? Quanto que ela perde? Qual que é o caminho que ela trilhou para chegar nesse resultado? Quanto tempo eu vou demorar para chegar lá também, né? Sim, sim. Ô Pedro, você quer fazer um comentário? Boa. Vai lá, Pedro. Eu gostaria de ressaltar do que o Davidson está dizendo, né? E, assim, voltando lá atrás, o Davidson já citou também análise fundamentalista. Antes de entrar em qualquer trade, observe que toda a alta do Ibovespa hoje, que é a referência, ela não foi sustentada por lucros, por um saldo de caixa muito bom de empresa. Isso tudo é um mercado inflacionado pelo Banco Central, por compra de ações, por investidor institucional, né? Então, se você quer fazer trade, faz trade, mas faz com 1% do seu patrimônio e busca hoje a investimento, como diz Benjamin Graham no livro Investidor Inteligente, investe em valor. O momento, com todas as vezes na história que a alta do juro, que a curva de juros subiu, o Ibovespa caiu, uma coisa correlacionada. Então, o que assim, eu gostaria de ressaltar? Investe em ouro, investe em terras, de forma indireta, empresas que negociam isso. Tem muita coisa agro muito boa na bolsa hoje. Títulos inflacionados, é que a inflação vai subir, coloca em título renda fixa inflacionado, fundos, não precisa nem colocar na mão do governo, mas põe em fundos. Mas a questão de bolsa faz um balanceamento dinâmico, coloca pouco do seu capital, até mais ou menos uns 20%, e o restante coisa segura. O momento não é para brincar, não é para ir atrás do trader, do influencer que está prometendo mundos e fundos na internet. Eu só gostaria de ressaltar isso. Procura segurança e coisas correlacionadas, né? Se a bolsa cair, a sua maior parte está segura. Legal. Diversificação, né, Pedro? É diversificar. O segredo de qualquer investimento é a diversificação. O problema não é você fazer trade, não é você comprar dólar futuro ou trabalhar com mini índice, mini dólar, enfim. O problema é você colocar tudo que você tem nisso, que o risco de você perder é muito grande. Então você tem que diversificar, né? O saudável é a diversificação. Ao mesmo tempo que você tem um investimento extremamente especulativo, extremamente arriscado, você tem um que é extremamente tradicional e seguro, né? Então você tem que saber dosar. Isso, e diversificar da maneira correta. Observar correlação. Tudo aquilo que você tem que vai cair, você tem que ter uma outra parte para tudo isso. Exatamente. Isso é importante, porque não é diversificar, mas como assim diversificação, né? Você diversificar, por exemplo, compra um setor, por exemplo, que sofre com pandemia e outro que é beneficiado, porque de qualquer forma você vai ganhar, né? Então, isso é importante também, Pedro. Foi importante você ter falado isso, de como você diversificar. Porque agora a pessoa assim, diversificar, então vou comprar Itaúsa, Banco do Brasil, Bradesco, diversifiquei. Não, você comprou o mesmo setor, você comprou 3 ações do setor financeiro, isso não é diversificar. Você comprou o banco, Tem um aluno aqui, o Valdur, ele falou assim,
Enriquecimento rápido. Não sei se lembram da Avestruz Master, né? Porque assim, essa questão da avestruz é o seguinte, né? O brasileiro está começando a investir mais em renda variável agora, até por conta da taxa de juros, né? Que há tempo atrás, 14 Selic, para que você vai investir em renda variável corre risco, né? Você tem 14% garantido. Então, mas o brasileiro tem isso, não teve o hábito de investir e de repente aparece esses investimentos com altos retornos, vai lá e coloca tudo que tem ainda, né? Então, investimento tem que fazer parte da cultura, né? É uma coisa que você do nada eu sou investidor, é uma coisa que você tem que começar a ter em você isso. Então a Avestruz Master foi isso, o brasileiro nunca investiu, de repente chega a empresa prometendo lucros extraordinários e coloca tudo que tem, né? Ou seja, fugindo completamente de perfil de risco, análise de perfil de investidor, de diversificação, ou seja, pulou todas as partes e teve um grande prejuízo, né? Isso acontece hoje. O brasileiro já há muitos anos sem investir, sem ter uma cultura de investimento. Na escola, a gente nunca estudou sobre investimento. Aliás, alguém aí no colégio, ensino fundamental e médio, teve aula de economia, de finanças, me diga, eu nunca tive, não conheço quem teve. Né? Só foi uma escola muito boa. A gente não foi nem ensinado a isso. De repente, quer investir em alto risco, né? Acontece isso. E assim, galera, aquela experiência lá com meu avô, o Davidson conhece, de trabalhar ali com, né, aquela coisa devagarzinho, né, pessoal da fazenda, de roça, pessoal mais pobre, devagarzinho, construindo devagar, não tem outro caminho, né, não dá para ficar rico da noite pro dia, mas a gente pode, naquela linha do raciocínio lá da inovação, de repente você pode ter um pulo, né? Mas mesmo assim é muito difícil, não é fácil. Até mesmo porque tem algumas janelas que a gente não pode descartar, né? Eu vou dar exemplo de duas. Uma é o crescimento exponencial aí dessa tecnologia que, se você pegar nos anos 2000, você tinha um patamar, né? Tecnologia da informação, e agora, em 2020, a gente tem um patamar, parece que o negócio cresceu 1000 vezes mais, né, em relação à velocidade de processamento e assim vai. Tanto é que a gente, como pessoa, não consegue processar aí o que as redes fazem conosco. Essa bipolarização aí, os meninos, não desse curso, mas de outro curso, já viram em alguns documentários, algumas leituras, que vai trazer justamente isso. Você começa a virar produto, né, do seu próprio perfil. Então isso é muito perigoso. E eu vejo um risco muito grande quando as pessoas começam a visualizar um enriquecimento fácil. Não tem jeito, né? Você vai prejudicar pessoas, ou você pode não estar numa linha real, né? Como o menino disse aqui, o Valdir disse, o avestruz é isso. Na época, eu me lembro de gente, né, na minha região ali em Anápolis, uma galera da Irlanda, né? Uma galera vinha e às vezes colocava dinheiro assim, que dava para comprar uma casa, um imóvel, na compra, né, eu acho que era um título na época, e aí de repente não tinha mais essa avestruz, e aí o que acontece? Né? Você perde o seu dinheiro. Então não adianta pensar em mágica fácil, o negócio se tem uma coisa que é preciso aprender, é que o dinheiro tem que ser através do labor, né? Não dá pra gente vir em outro caminho. E eu vou passar para vocês agora, pessoal, para a gente fazer as considerações finais, porque a gente está caminhando para o fim, e eu estou gostando aqui tem uma galera participando aqui, está muito bom. A gente não tem muitos alunos no total, mas aqui tem hora que sobe para 20, outra hora desce, e fica nesse patamar. A gente tem aproximadamente uns 40 aí nessa turma. Mas depois a gente vai visualizar eles assistindo, né? Então vou passar para vocês, para a gente fazer as considerações finais, pessoal. A gente só aproveitando aí, vendo que alguns alunos aí investem em fundos imobiliários. Sim. Tem gente aí que está querendo investir, de repente a gente pode marcar um dia específico para a gente falar de renda variável, né, renda fixa. Sim, falar de plataforma, de imposto, o que é. Eu acho que a gente pode ter até um momento com esse pessoal que já investe, para a gente estar trocando experiência, né, dando dicas para eles, né, o Pedro
e eu também. Legal, boa, boa. A gente pode fazer sim. Faz um dia de sábado, né? Fora de aula, mais descontraído, mais tranquilo. Isso, que aí a gente faz uma coisa específica mesmo para quem já está investindo, plataformas, essas coisas. Acho que vai ser bacana. Show. Só marcar, nós estamos juntos, viu? Tá, vamos tentar ver se a gente consegue fazer esse ano ainda, hein? Tá bom? Beleza, Bate um papo. perfeito. Bem light. Show de bola. Ok, então, nessa linha de raciocínio aí, a gente vai então fechar e eu vou deixar para vocês fazerem as considerações finais. Pedrão, primeiro, depois o Davidson. Professor, o que eu tenho a dizer, né, é o que já foi dito. Busca sempre conhecimento, se atualiza, não tenta dar o passo maior que a perna, não tenta colocar todos os ovos na mesma cesta, e se precisar, qualquer dúvida, se quiser passar meu Instagram, né, a gente responde no direct, nós estamos sempre à disposição, tanto dos alunos como dos senhores e do Davidson. Obrigado. Ok, obrigado Pedro. Davidson? Wesley, eu vou ser muito pretencioso aqui na minha consideração final, que foi exatamente o que eu quero falar sobre o título, né, da nossa live hoje, né? A crise econômica em 2021, o que esperar? Bom, o que a gente pode esperar é um ano de desafio, é um ano de endividamento, né? Um ano de endividamento do Estado, austeridade, os prefeitos novos aí que ganharam a eleição, um grande desafio nos seus municípios, né, tendo que fazer aí uma política com austeridade, com muita responsabilidade, não é momento de gastar, né, para as famílias também um grande desafio agora, para quem está formando neste momento, é um momento muito desafiador no mercado de trabalho. Então, o ano de 2021 que a gente pode esperar que é um ano de desafio, é um ano que para os melhores encontrar as oportunidades, né? É um momento de seleção mesmo, é um momento de adaptação a uma nova realidade. Então, a gente em 2020, a gente ainda está na poeira, né? A gente ainda não está visualizando muito bem. 2021 é o tempo da poeira baixar, e é o momento da gente começar a entender os impactos dessa pandemia, que está muito latente ainda, e começar a desenhar os próximos anos. 2021 vai ser um ano de transição para um momento melhor, que eu acredito que a gente vai ter. Toda crise passa, eu falei isso e torno a repetir. Crises passam, essa vai passar também. E 2021 é o momento da gente se preparar. Aqueles que melhor se preparar em 2021, melhor vão passar por essa crise e mais sucesso terão em 2022, 2023, 2024, enfim. Então, essa é a minha consideração, é isso que a gente espera para 2021, né? E vamos esperar 2021 preparados. Vamos nos preparar para isso e vamos atravessar essa crise da melhor forma possível. Então, agradeço a participação, agradeço o Pedro também, e o professor Wesley, a participação dos alunos. Muito obrigado, viu? Muito bom, gente. Show de bola. Não vai ficar por aqui não, tá? A gente vai fazer mais essas nossas lives. Eu que agradeço aqui, de forma lisonjeada a gente fica quando vocês dão um sim, porque a gente sabe que vocês têm uma prática, né? E essa prática ajuda muitos alunos. E aí quando vocês começam a conversar, esse bate-papo aqui, a gente percebe o tanto que envolve. E eles vão conversando aqui, fazendo perguntas, né? Se fosse ao vivo, vocês vão perceber, isso é interessante. Aí, a gente deixa aqui de antemão aqui, a nossa gratidão de coração mesmo, para você, Pedro, que sempre está disposto a conversar com a gente quando precisa, né? O Pedrão sempre um menino alinhado, o Davidson, né, com esse conhecimento dele, que nem parece, né, tem cara de menino, né, Pedro? O Davidson tem cara de menino, aí a gente chama ele aqui, ele tem todo esse conhecimento, um know-how muito, muito bom, e aí ajuda muito, porque os nossos jovens, eles estão precisando de ter esse contato, né, a gente faz essa falta às vezes, e eu sei que a aula, e admito que a aula é cansativa, não é fácil, mas quando a gente tem esse ping-pong aqui, ajuda um pouco a gente desmistificar um pouco esses conceitos que a gente fala em sala de aula, que são precisos, né, de entender.
Então eu vou agradecer demais, mais uma vez, o Davidson, o Pedro, por essa live. Valeu a pena a gente bater um papo aqui. Eu acho que a gente, de forma indireta, a gente deu algumas dicas bem legais e de forma direta também, inclusive para aqueles que investem, né? Eu acho que fica aí a dica, né? 2021, né? Vai ter crise sim, vai continuar, e o que esperar, né? Então aí eu acho que hoje quem ouviu e quem falou conosco através aqui do chat, eu acho que compreendeu um pouco mais. Ok, pessoal? Um grande abraço, eu vou fechar aqui, mas fica de novo a gratidão. Brigadão, em nome da Associação Educativa Evangélica, a gente fica satisfeito aqui de tê-los aqui conosco nesse espaço para justamente discutir um pouco conceitos tão importantes para a nossa comunidade acadêmica e para a nossa região e país. Ok? Um abraço, obrigado, até mais e tchau, tchau. Até mais. Até mais, com satisfação.